Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Etienne. Se você teve a oportunidade de assistir meu primeiro vídeo, lá eu conto um pouco a respeito do meu testemunho e da minha trajetória cristã. E ao final, eu falo um pouco a respeito do que Deus me direcionou quando eu fui buscá-lo, para eu fechar a temática dos vídeos que eu ia postar. E eu falo para vocês de um sonho que eu tive quando eu fui buscar, e no sonho Deus me falou com muita clareza, que era para eu ensinar o povo dele a se comunicar com ele. E diante disso, um dos primeiros temas que ardeu no meu coração foi eu iniciar falando sobre a nossa identidade em Deus. O Senhor é um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Um Deus em comum, nos criando à sua imagem e semelhança. Então Deus nos deu a cada um de nós uma identidade singular e única. Identidade nada mais é que o conjunto das características que me torna singular, que me torna uma pessoa única, sem outra igual. Quando eu me formei em gestão de pessoas, eu percebi que dentro do meio empresarial tem um consenso de que todo ser humano é substituível. Confrontando com as escrituras, com os estudos que eu fazia, eu entendi que essa é uma afirmativa que vale para as tarefas, não para as pessoas. Como assim? Sempre haverá pessoas que fazem aquilo que eu faço de maneira igual ou até melhor. Mas, se você for falar do ser humano, nunca vai existir um ser humano igual a você, igual a mim. Nós fomos criados num tempo específico. Nós fomos criados com um propósito específico, com 12 talentos específicos para o cumprimento de uma missão. E Deus fez isso já pensando de antemão aonde que Ele me queria, onde que Ele queria que eu frutificasse. Nós sabemos que a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. E Jesus manifesta aqui no mundo através da igreja. Um corpo tem vários membros. E um pé nunca vai frutificar, nunca vai funcionar de maneira adequada se ele for mão. A boca nunca vai funcionar de maneira adequada se ela for usada como ouvido. Então nós precisamos de crescer nesse senso de identidade para a gente dar mais frutos para o Senhor e a gente conseguir alinhar essa comunicação com o Pai. Uma das coisas que é comum, duas características que são comuns a nós que somos filhos e faz parte da nossa identidade todos somos chamados a sermos adoradores e todos somos chamados a sermos libertadores. Agora, como eu vou fazer isso é algo que envolve uma busca pessoal. Pessoal, toda uma sociedade perde, toda uma sociedade sofre quando nós temos pessoas em locais errados. Há pessoas certas em locais errados e há locais inadequados com pessoas certas. E isso pode ocasionar prejuízo para todo um corpo, para todo um grupo de pessoas e até para toda uma nação. Eu tenho um exemplo lá no meu serviço, eu lembro claramente quando Deus falou comigo a respeito disso, me dando um exemplo prático. Uma colega foi para a Itália, lá no trabalho, e quando ela voltou, ela trouxe um presente para mim. E era um palito muito trabalhado por dentro, lindo, parecendo aqueles palitos japoneses de cabeça, só que bem trabalhado. E aí eu fiz um coque, coloquei, e a minha colega vira para mim e fala: Etienne, não é um palito de cabeça, é uma caneta tinteiro. Aí eu fiquei toda constrangida, tirei, e aí eu ouvi o Senhor falando no meu coração: é assim que se comportam os meus filhos. Eu os criei para escrever histórias. E muitos param em locais que eu nunca lhes designei. E eu levei um choque na hora com o que Deus tinha falado. E é verdade, irmãos. A gente está cercado de exemplos de testemunhos ruins, de pessoas que têm um chamado para alguma coisa e estão em outro lugar. E acaba que não dão os frutos que deveriam dar. Tem uma passagem bíblica que exemplifica muito bem isso. Está lá em 2 Reis 4, capítulo 4, do versículo 38 a 41. Eu vou ler para vocês. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Olha que interessante. Eliseu pediu a um servo para buscar o alimento para aqueles profetas. Só que um homem, não um servo, foi no lugar daquele servo que Eliseu tinha apontado.
o servo negligenciou o chamado do profeta, do homem de Deus. E deixou um outro ir no lugar dele. Um outro que talvez não tinha a habilidade que ele tinha, que talvez não sabia qual planta que ele ia trazer. E quase provocou a morte daqueles profetas que estavam lá. Uma época eu perguntei ao Senhor o que seria propósito, que ele esclarecesse melhor o que era propósito. E aí, logo em seguida eu recebi uma mensagem na internet e eu entendi que Deus estava me explicando. Propósito é quando as necessidades do mundo se casam com os meus dons e talentos. Olha que interessante nessa passagem, houve uma necessidade, a fome assolava a região. Havia um servo que talvez tinha um dom específico para que a fome das pessoas fosse suprida. Só que ele negligenciou o chamado do profeta e deixou um outro que não tinha a habilidade que ele tinha para fazer o que era ele que tinha que ter feito. Muitas vezes isso acontece no nosso meio, irmãos. E como é triste a gente perceber isso. Como é triste. Tem alguns sinais que eu vou colocar para vocês, se vocês podem reconhecer em vocês ou até mesmo em outros, que nos mostram um indivíduo com uma identidade fragilizada, que não tem a identidade consolidada. Quais são esses sinais? Geralmente são pessoas que dão muita importância para a opinião dos outros, pessoas que, às vezes, elas param por causa de críticas, pessoas que às vezes não sabem dizer não, elas dizem sim para tudo, querendo através, às vezes, do ativismo, mostrar que elas têm algum valor, pessoas que têm medo do crescimento dos outros e às vezes até permitem que a inveja entre no coração, porque não entende que cada um tem o seu lugar, o seu tempo específico. E pessoas que às vezes se entregam ou à soberba ou à baixa autoestima e podem oscilar entre um e outro. São algumas características de pessoas que têm essa identidade fragilizada. Uma identidade consolidada, a gente tem um exemplo clássico, um exemplo nosso da Bíblia, que é o nosso Mestre Jesus. Jesus conseguiu cumprir o propósito dele no tempo que Deus determinou, sem desviar nenhum milímetro do seu percurso, do que Deus tinha determinado. Isso por quê, irmãos? Porque Jesus estava em sintonia com o Pai. Já é uma dica aí da gente procurar saber qual é a minha identidade. Eu preciso de buscar esse Deus que me criou. Eu preciso estar em sintonia com Ele. Eu preciso de me alimentar da palavra dEle, de entender quem eu sou pela palavra, de aceitar isso. E Jesus estava desta forma. Jesus não parou por causa de críticas. Inclusive chamaram ele de Beelzebul. Nem por isso ele ficou justificando, explicando para as pessoas que ele não era um demônio, tentando se justificar. Jesus foi traído, nem por isso ele parou. Jesus teve frustrações, nem por isso ele parou. Jesus não parou porque as pessoas não intercediam por ele, porque certa vez quando ele pediu 2 para orarem por ele, os 2 caíram no profundo sono. Jesus continuou a caminhada. Então Jesus é um exemplo para a gente de que a gente pode avançar mesmo diante de circunstâncias que abalam o nosso senso de identidade. O senso de identidade, ele pode estar abalado. Eu já tive ocasiões, irmãos, que eu não me sentia digna de ensinar nada para ninguém, por circunstâncias, por situações, mas eu sei e eu entendo e eu creio que a minha identidade em Deus nunca vai mudar, a despeito das minhas falhas, a despeito das minhas quedas. O que nós não podemos é desistir, nós temos que continuar até cumprir esse propósito do Senhor. Então, eu quero dizer para vocês algo muito importante, que a nossa identidade, ela gera em nós uma autoridade. Por isso que nós frutificamos mais naquela determinada área, na área que nós fomos chamados, na área que nós reconhecemos, e que por sua vez nos exige uma responsabilidade. Posso dar um exemplo meu. Então, eu fui entendendo com o passar do tempo que Deus tinha um chamado de ensino para mim. Então, além de ser filha, de ter todas as características da minha identidade, que são às vezes fáceis de identificar, eu fui entendendo que eu tinha um chamado de mestre. E aí, Deus começou a me dizer que o que saía da minha boca era algo que gerava realidade. Um profeta uma vez me entregou uma palavra dizendo que Deus disse que eu era a menina do Davar. Davar é palavra criativa, palavra que cria. E eu fui percebendo que as coisas que saíam da minha boca muitas vezes geravam realidade, sendo boas ou ruins. E olha, a responsabilidade que me era devida, Eu tinha que prestar atenção no que saía da minha boca. E eu fui juntando as peças do meu quebra-cabeça. Em outra situação, estava num acampamento e o irmão pediu, fez uma dinâmica, deu um pouco de barro e a gente tinha que fazer um barro. E esse vaso era nosso.
era cada um de nós. E quando eu estava confeccionando o meu vaso com o barro, o Senhor disse para mim: capricha na boca, porque é a parte que eu vou te usar. Então eu fui juntando, fui guardando, até tentar descortinar um pouco a respeito do meu chamado, para que eu cumprisse aqui na terra a minha missão. E aí, irmãos, vocês precisam de saber quais são os seus pontos fortes. Às vezes na sua infância você tem dicas. Na minha infância, o que eu mais fazia, o que eu mais gostava de brincar, era de ensinar. Eu ensinava muito para minha irmã mais nova, né? Eu sempre era professora, eu sempre brincava de escolinha. Era uma coisa que me dava muito prazer. Algo que te dê prazer, geralmente é uma dica da sua identidade, é uma dica do que Deus quer que você faça. Preste atenção nos seus pontos fortes. E essa intimidade com Deus ela é muito importante. Mas é na interação com o outro que eu também busco, que Deus descortina essa identidade em mim. É quando eu abro mão da minha individualidade, aliás, do meu individualismo, né? Não da individualidade, é que Deus começa a descortinar a respeito da minha identidade. Então, para quem eu sou, de quem eu sou e para que eu sirvo, né? De quem eu sou do Senhor, para que eu sirvo. E outra coisa que vocês podem fazer também é perguntar para as pessoas que estão ao seu redor. Pergunte para pessoas próximas, pessoas de confiança, quais são os seus pontos, o que você faz e que eles não veem isso em outros, que é forte, que é evidente, que você faz com mais excelência, que você faz com mais perfeição. Eu acho interessante que quando Deus formou Adão, a primeira pessoa que Adão viu foi o próprio Deus. E Deus foi descortinando essa identidade com o Senhor, a identidade dele. Quando nós nascemos, as primeiras pessoas que nós vemos, a primeira pessoa que nós enxergamos são os nossos pais. Então, os nossos pais, eles têm condições, às vezes, de nos mostrar quem nós somos, de dar dicas de quem nós somos. Uma outra coisa que você pode prestar atenção é nos seus pontos fracos. Eles vão falar a respeito da área que você precisa de lutar para que a sua identidade seja revelada aqui na Terra. Então, vou dar um exemplo meu novamente. Eu era muito tímida, eu tinha muita timidez, tinha muita vergonha. E eu sei que se eu não lutasse contra a timidez, eu jamais manifestaria a identidade que Deus tinha para mim. Uma da parte da minha identidade, né? Eu jamais cumpriria o propósito que Deus tinha para mim. Na Bíblia a gente vê em outros casos isso também. Por exemplo, Moisés, que foi chamado o homem mais manso da Bíblia. Ele tem um histórico dele, um histórico de agressividade, ele assassinou um egípcio. Abraão, que é o pai da fé, tem um histórico dele, medo, incredulidade, não acreditou que Deus ia salvá-lo e expôs a mulher, mentindo que a mulher era a prima dele. E existem outras características também. Gideão, por exemplo, também, que tinha um chamado de um guerreiro libertador, manifestava insegurança e autodepreciação nas palavras dele em relação a ele mesmo. Então, esses pontos fracos geralmente são potenciais velados que também podem nos direcionar para que a gente entenda qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito. Bem, irmãos, eu quero agradecer, são esses sinais, essas reflexões que eu queria trazer para vocês a respeito dessa temática. Como eu disse, é uma temática muito profunda, eu não quero exauri-la aqui num vídeo de poucos minutos, mas eu oro para que você possa buscar o seu propósito em Deus, possa buscar a sua identidade, possa buscar e manifestar essa identidade no Senhor. Eu oro para que você compreenda em Deus o seu chamado, que você não abra mão de manifestá-lo aqui na terra. Eu oro para que Deus abra os seus olhos, para que você entenda o seu chamado e tenha coragem de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu oro para que o Senhor possa te revelar qual que é o seu chamado, a missão, sua missão aqui na terra. Muito obrigada por sua participação. Fiquem atentos que eu vou postar outros vídeos. O próximo vídeo eu quero falar a respeito da conexão com o Pai. Eu vou falar a respeito dos níveis de conexão que a gente pode ter com Deus. É um assunto muito interessante. Não percam. E eu quero agradecer. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida.